irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 10, versos 28 a 31. O título da nossa meditação nessa manhã é A Recompensa. E nós vamos entender aqui pela leitura desta porção da palavra de Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez para nós lermos juntos? Marcos 10, 28 a 31. Nós podemos ler todos juntos, mesmo que a sua versão seja diferente, um pouquinho, nós vamos compreender bem lendo todos juntos, todos nós. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Amém. Senhor querido, muito obrigado, porque o Senhor nos reuniu aqui para ouvirmos o Espírito Santo a falar aos nossos corações. Muito obrigado, Pai de amor, porque a Tua palavra enobrece a nossa alma, santifica a nossa vida e nos traz alegria perene. Muito obrigado, Pai Santo. Eu te louvo e te agradeço pelos irmãos com os quais eu posso partilhar aquilo que ardeu em meu coração e me tornou mais cheio de amor e de desejos pela vontade do nosso Deus amado. Pedimos que o Senhor nos abençoe assim, a fim que nós saiamos daqui como um só coração, tendo o mesmo desejo que o Senhor hoje derrama em nossas almas. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Pai. Amém. Podem sentar, queridos. Entre algumas coisas que nós vamos poder cantar hoje à noite, e já faz parte do nosso pensamento no estudo dessa manhã, é o Salmo 37, composição aqui musical do pastor Henrique, que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vou pedir para o Paulo cantar também a canção de Filipenses. Tudo que é amável, tudo que é justo, se alguma virtude há, se algum louvor existe, aquele texto maravilhoso, seja isso o que ocupe o vosso coração, os vossos pensamentos, coisas assim. O maior e mais maravilhoso desejo que nós podemos guardar dentro do nosso coração, conforme o Salmo 37 nos aconselha: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O melhor desejo para capear todos os desejos do nosso coração é desejar fazer a vontade do Senhor. A partir daí, nós estamos praticamente aperfeiçoados para pedir as coisas boas e certas que, segundo o coração de Deus, segundo a sua palavra, Ele nos dará. Tudo quanto pedirmos em seu nome, por sua vontade, Ele nos abençoará. Segundo a sua vontade, Ele nos abençoará. Então, nós lemos aqui um texto que fala de recompensa de Deus para a nossa vida, a partir desse desejo de obedecer, desejo de fazer a sua vontade. Por que Jesus começou a falar sobre isso, ou o que ele vinha falando derivou para essa conversa com os seus discípulos? Se a gente voltar aqui os olhos um pouquinho atrás, nós vemos aquele jovem rico, a Bíblia chama de um jovem próspero, que se aproximou de Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Estou falando aqui com as minhas palavras,
sem citar o texto exatamente como está, mas foi isso que aconteceu. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? E Jesus então o orientou, auscultou o seu coração, revelou-lhe o que estava dentro do seu coração, sua prisão, seu apego aos bens materiais. Então, quando Jesus falou-lhe o que ele deveria fazer, finalmente ele se retirou triste, e a razão da sua tristeza não é que ele não tenha achado a palavra de Jesus boa, como ela é, mas é porque ele estava muito apegado às suas riquezas, e o que Jesus falou implicaria em que ele mudasse a sua relação com as suas riquezas, para então poder ter o seu coração, de fato, pronto para aquilo que Jesus lhe apontou como sendo o que se deve fazer para ser um dos herdeiros dessa bênção maravilhosa, a vida eterna que Jesus tem para todos os seus amados, para todos os seus queridos. Então, o testemunho do Evangelho, no texto que nós lemos aqui, se torna um dos desejos que devem ser mais desejados dentro do nosso coração. Desejo compartilhar a felicidade que eu tenho de ter recebido de Jesus a certeza da vida eterna por causa da mensagem do Evangelho que alcançou o meu coração. Jesus disse: todo aquele que resolve em seu coração largar as coisas que pela nossa descrição e escolhas têm sido as mais desejadas e mais bem guardadas na nossa vida, colocando em primeiro lugar aquilo que Jesus estabelece como sendo a coisa mais importante da vida, viver o Evangelho, compartilhar o Evangelho, esse receberá, conforme a fonte dos seus desejos, muito mais nesta vida ainda e a vida eterna para sempre com o Senhor Jesus. Então, o Evangelho é um ato glorificante para nós, quando nós praticamos o Evangelho e quando nós partilhamos o Evangelho. O que é o Evangelho? De uma maneira bem simples, são as boas novas que Jesus veio ao mundo para trazê-las pessoalmente, a notícia alegre e gloriosa que encherá toda a terra. Isso também é promessa, é palavra decretiva, assim como as águas cobrem o mar, a glória do Senhor há de encher toda a terra. A glória do Senhor é a presença de Jesus, é o Evangelho Santo chegando a todos em todos os lugares, encherá toda a terra, e Ele nos chamou em nosso tempo e nos encarregou para pregar esse Evangelho, testemunhar sobre esse Evangelho, de onde estivermos, pensando sempre em até os confins da terra. Estamos em Niterói, daqui até os confins da terra. Todas as palavras do nosso pastor, toda a orientação que vem do conselho dessa igreja, é no sentido de que daqui nós façamos coisas que se espalhem pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, e vá até onde Deus, assim, por sua grandeza de misericórdia, de bondade, de amor, há de orientar e determinar através das nossas vidas. E por que o Evangelho é uma boa notícia? Porque é a revelação, eu vou usar aqui o termo exclusiva, e vou explicar por que estou usando esse termo, é a revelação exclusiva do caminho para que o homem possa herdar a eterna salvação. Exclusiva, porque ele não é apenas uma revelação entre tantas outras, mas é a revelação que não tem par. É a única revelação que pode chegar ao coração do homem e fazê-lo tomar a decisão certa
conforme a vontade perfeita, boa e agradável de Deus. Então, o Evangelho é a mensagem que responde, aqui eu grifo também, corretamente, sobre a vida e a razão pela qual devemos viver no mundo, a razão pela qual vale a pena dedicar toda a nossa vida. O Evangelho, viver o Evangelho, compartilhar o Evangelho. Fomos salvos para isso. Para dizer que agora nós estamos no ano inaugurado, o ano aceitável do Senhor. Estamos vivendo o tempo em que devemos compartilhar, devemos dar essa notícia. E não existe uma notícia melhor com a qual nós possamos enriquecer ou abençoar a vida daqueles que são nossos amigos, são aqueles que estão próximos a nós, são aqueles que estão juntos conosco, aqueles que nós devemos amar. Jesus nos disse, como amamos a nós mesmos. E a melhor coisa é compartilhar o Evangelho da salvação, é falar-lhes a respeito de Jesus Cristo. Não há nada maior do que isto para nós darmos a alguém. Não é a única coisa que nós temos para dar, mas essa é a coisa que nós não podemos deixar de dar, de compartilhar com as pessoas. O Evangelho não precisa ir para o seminário, não precisa você saber filosofia, teologia, essas coisas todas. Você precisa só dizer quem é o seu Senhor, o seu Salvador, e deixar que o poder dele na sua vida revele a vida que você tem, pelas palavras, pelas suas atitudes, pelo seu sorriso, pela sua educação, pela forma como nós devemos viver em nossa relação com todos. Essa é a melhor notícia. E tem muita gente perto da gente precisando ouvir essa notícia maravilhosa. Pessoas que não conhecem o verdadeiro sentido e propósito da vida, não sabem por que vivem e por quem viver, prisioneiros na escuridão de suas mentes, do coração que ainda não viu a luz, vivem por coisas que não poderão levar quando morrerem. São parentes amados, amigos queridos, com os quais convivemos todos os dias, ou mesmo aqueles que nós nem sabemos o nome, pobres, os marginalizados, ou os ricos do mundo, como o exemplo do texto que nós lemos aqui. Assim nós devemos pregar o Evangelho com a nossa vida, do modo como nós existimos, a todos, sem distinção. Todos precisam, igualmente, receber aquilo que nós já recebemos. E vamos ver aqui o nosso texto, o que ele diz. Para pregar o Evangelho, Jesus nos aponta aqui, é preciso sacrificar. É preciso tirar da gente mesmo alguma coisa. É preciso sacrificar. Deus diz que o Evangelho é boa notícia, e ele de fato é boa notícia, porém nós vemos uma realidade diferente no coração da humanidade. Para o mundo, o Evangelho não é uma notícia excelente. Para o mundo, o Evangelho não é uma boa notícia. Pelo menos é isso que nós percebemos. O mundo diz que não quer escutá-lo. Para o mundo, o Evangelho não é uma satisfação. É porque o coração do homem está obscurecido. Lembra do seu? Como era? Eu lembro do meu. Não tinha o menor desejo por essas conversas que envolvessem igreja, Jesus, religião, Bíblia. Apesar de ser filho da igreja, meus pais eram da igreja, minha família era da igreja, mas houve um tempo que eu não tinha o menor interesse. Assim é o coração do mundo. O mundo não quer escutar o Evangelho, por estar obscurecido. Uma boa notícia não lhe parecerá uma boa notícia. Eu me lembro de um retiro nosso, Theo, que um garoto que estava lá no retiro, não era crente,
Mas ele foi e gostou demais, ele disse que estava gostando muito, mas no final dos 4 dias de retiro, ele disse: eu já estou doido para voltar, eu acho que eu não vou aguentar o céu não, do jeito que as coisas estão acontecendo aqui. Ele não amava aquelas coisas, nós estávamos deleitados ali, naqueles momentos, 4 dias de retiro, louvor, amizade, né, os assuntos que nós estávamos falando ali, para ele foi bom, em determinado momento, depois ele já estava cansado, porque o paraíso, para uma pessoa que ama o mundo, não é melhor do que uma mesinha de bar, não é melhor do que uma cervejinha no verão, não é melhor do que ver aquelas propagandas de cerveja que desce redondo, essas coisas todas, e muitas outras coisas, do que algumas coisas que são feitas na escuridão, na penumbra, que ninguém pode ver, só ele vê e come o fruto dessas ações que, na maioria das vezes, ele não gostaria que ninguém visse ou ouvisse. Então, o paraíso não é o lugar desejável, por isso rejeitam, e por isso até perseguem, e por isso até matam aos que pregam o Evangelho. Testemunhar é, portanto, uma atitude sacrificial. Testemunhar é ação abnegada, foi o que Jesus falou ao jovem rico, e estava aqui também esclarecendo aos seus discípulos. Em outro lugar, Jesus disse: aquele que não amar menos, a Bíblia usa o verbo aborrecer, aquele que não aborrecer pai, mãe, não, vai falando aquela lista, significa não amar menos estes do que a mim. Jesus falou, o que é o primeiro lugar para vocês, não pode continuar ocupando o primeiro lugar, quando tomamos o conhecimento da verdade sublime. Jesus em nós é tudo. E o tudo que nós tínhamos antes disso só ganha significado e valor real quando ele ocupa o primeiro lugar em nossas vidas. Então, aquilo que pode se transformar em ídolos para nós, ganha o seu devido lugar. E nós, então, viveremos a vida do modo como Deus quer que nós vivamos. No verso 29, Jesus disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, e campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, vos digo que não há quem, tendo deixado tudo isso, não receba de volta, e muito mais, centuplicado. Jesus não nos tira a alegria e o prazer das coisas boas e corretas, amar a família, amar o nosso trabalho, praticar ações corretas no nosso trabalho, na nossa vida social, todas essas coisas são boas, mas a coisa mais importante da vida é submeter tudo isso ao amor constrangedor revelado ao nosso coração quando o Evangelho entrou em nossa vida. A mensagem que está aqui embutida é que nós podemos ver que o trabalho de buscar a salvação das almas não pode ser feito sem uma renúncia, sem uma cota de renúncia. E o que ele revela e traz em alto relevo é que a preciosidade das coisas que Jesus lista nos faz inferir que o valor da tarefa para a qual ele nos desafia é muito maior ainda, muito maior ainda, muito melhor do que ter uma boa família, uma família muito educada e socialmente muito bem equilibrada, é que a nossa família seja envolvida pelo Evangelho da salvação. E todas as coisas que nós fazemos terem este sinal. Por isso Jesus nos desafia, ponha tudo isso em segundo lugar. Outro lugar Jesus fala assim: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas todas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus usou uma figura 100 vezes mais. Tudo isso será daqueles que amam o Senhor e a sua palavra. Assim como não se pode colher fruto sem que a semente caia na terra e morra, sem sacrifício, sem esforço, nós não podemos fazer esse trabalho. A testemunho de muitos irmãos que perderam ou doaram
a sua própria vida, sua saúde, perderam tudo para anunciar que em Jesus, somente em Jesus, o homem pode ter esperança que nunca lhe será tirada, esperança que ele nunca perderá, que nunca o confundirá. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês, irmãos. No final vou dizer do que se trata, de quem se trata. Há aproximadamente 160 anos, faz um pouco menos, um jovem americano chegou aqui no Rio e não viveu muito tempo, não durou muito tempo sua vida, morreu no serviço, morreu trabalhando, morreu tendo vindo pregar o Evangelho em nosso país, quando ainda quase nada havia, ninguém conhecia nada. E ele veio, dedicou a sua vida para que pudéssemos hoje estar aqui falando das grandezas de Deus e do seu amor numa igreja como a nossa igreja. Vocês sabem de que eu estou falando? Simonton. Ashbel Green Simonton. Um rapazinho americano, chegou aqui no Brasil para plantar a igreja presbiteriana, a catedral presbiteriana, lá na Praça Tiradentes, ali no centro do Rio de Janeiro, tem outra lá em São Paulo. Foi assim que começou, não aquela catedral, um grupo incipiente de poucos irmãos. Muitos missionários conhecidos, cujas histórias nos comovem, e outros que ninguém nem sabe o nome, deram a saúde, tudo que tinham, suas próprias vidas, para pregar esse Evangelho que chegou até nós. Devemos ter isso em mente. Pregar o Evangelho poderá implicar para nós em sofrimento, perseguição, caras de rejeição, de pouca amizade. Há sacrifício, há renúncia. Então não se assuste, nem se desanime se você está agora enfrentando barreiras para dar o seu bom testemunho, para continuar falando de Cristo. Não pense que é ausência de poder, não pense que Deus não está do seu lado. Está acontecendo com você o que Jesus Cristo disse que nós devemos saber e nos ensinando como devemos prosseguir. Não se assuste, há sofrimento, há sacrifício, há desprezo, muitas vezes, há sinal de rejeição. Porém, há mais que esse texto nos diz. Verso 30, é uma palavra deveras complexa. Que não receba, esses que assim deixam tudo e se esforçam sobremaneira, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. O desprezo, a luta, o sacrifício está aí. E no mundo por vir, a vida eterna. Isso parece tão grande aos nossos olhos, 100 vezes mais aqui e no porvir, a vida eterna. Casas, irmãos, irmãs, pais, mães, filhos, terras. Como isso pode acontecer? Será que a gente vê exemplos exatos dessa conta que Jesus fez aqui para nos dizer o que acontece? Como nós podemos entender esta afirmação? O que isto quer dizer? A conta é essa mesmo? O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, lista vários heróis da fé, e o que nós podemos ver ao examinar os seus espólios é diferente do que imediatamente nós imaginamos. Deixei minha casa e a minha família, vou ter 100 mais aqui. Como é que é isso mesmo? A gente pode ver na vida desses exemplos de Hebreus, perseguição, abandono, sofrimento e morte desses irmãos. O exemplo do próprio apóstolo Paulo, ele deixou tudo, sacrificou tudo para ser testemunha de Cristo e pregador do Evangelho. Mas na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 15, ele escreveu a Timóteo dizendo: estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram.
Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Em 2 Timóteo ainda, mais adiante, ele diz, na minha primeira defesa, ninguém veio a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Parece que há valores aqui que nós precisamos observar melhor. Vejam outro exemplo de um jovem que também expôs sua vida ao perigo de morte pela defesa do Evangelho e da Igreja de Cristo, doando-se completamente por causa de Cristo. Alguns fatos sobre a sua vida. Ele se casou aos 31 anos, com uma viúva que já tinha 7 filhos. A escolha dele, ele queria uma mulher provada, uma mulher que pudesse viver com ele a experiência para a qual o seu coração já estava determinado a viver. Então, ele escolheu, casou-se aos 31 anos com uma viúva que já tinha 7 filhos. Isso para nós hoje pode ser uma coisa assim, muito difícil de compreender. Talvez não tanto o pastor Vande, que já tinha 3, adotou mais 3, né, e está abençoando essas vidinhas preciosas com o Evangelho de Cristo, o aconchego de uma casa, de uma família onde o Senhor é o Rei. Então, esse irmão casou com essa viúva. Ela, de saúde frágil, 9 anos depois morreu, e o deixou com os 7 filhos, sozinho. Em sua solidão, ao criar seus filhos, tendo que trabalhar tanto, sofreu toda a classe de enfermidades, asma, problema estomacal, febres, cólera, artrite. Se o medirmos com medidas humanas, era uma pessoa que dava dó. Tanto sofrimento. Ele viveu a sua viuvez, até a morte, 15 anos depois da sua esposa, e morreu com apenas 54 anos de idade. Ele deixou registrado que queria uma tumba simples, sem qualquer inscrição, para que nada ameaçasse esconder a glória que só pertence ao Senhor. Que glória teve uma pessoa que viveu assim e morreu assim? Mesmo tendo sido um homem tão fiel e que tanto realizou no reino de Deus, ele não recebeu estas bênçãos que nós normalmente elegemos gostar tanto. Bênção boa que Jesus prometeu, 100 vezes mais as coisas que nós mais gostamos. Esses aqui que eu citei, nenhum recebeu. Será que a conta foi errada ou nós não entendemos bem? Esse a quem eu me referi agora é João Calvino, famoso teólogo João Calvino, e todos nós amamos o legado que ele deixou para a vida da igreja. Querem ver outro exemplo? O pastor Antônio Elias, pastor fundador da nossa igreja, viveu sua vida inteira pregando a tantas pessoas, mas como nós podemos entender que ele recebeu 100 vezes mais aquilo que ele deixou, tendo optado por ser um simples e humilde pregador do Evangelho de Cristo? Há uma dimensão mais profunda que nós temos que considerar. É isso que eu chamei de a recompensa. Todos estes, falando de Hebreus 11:39, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A palavra da promessa neles, se fosse apenas o que nós elegemos ser a coisa de maior valor, teria morrido com eles e acabado ali. Olha, o homem deixou uma casa, ganhou 100, morreu. As 100 casas ficaram, ninguém sabe o endereço, nem mais para quem. Podia ter todo o dinheiro do Bill Gates, morreu, acabou. Foi enterrado, o dinheiro ficou por aí e foi-se pelo vento afora. Ninguém saberá daqui a algum tempo mais sobre dinheiro de Bill Gates, dos homens mais ricos da terra. Tudo isso se acaba e passa. Mas esses homens aqui
deixaram um valor tão precioso e maravilhoso que ele continua se multiplicando e se perpetuando. Não se pode expressá-la com palavras ou em números, porém devemos saber que, se ele nos chama, nos convoca, ele não nos dispensará de mãos vazias. O seu testemunho, a palavra compartilhada, o bem de Deus na sua vida repartido, ele se multiplicará. Na medida, aqui apenas como uma figura, que se expandirá muito para além do que nós podemos imaginar. Se eu ou se você, pessoalmente, não recebemos aqui, receberão os nossos descendentes, receberá a minha família e nossos descendentes, receberão meus vizinhos. Se não o recebeu o pastor Antônio Elias, fundador da nossa igreja, a cidade de Niterói tem recebido, por aquilo que ele deixou para dedicar-se a Cristo, nossa cidade tem recebido, muito mais do que 100 vezes mais, muito mais, muito para além. O país, o Estado, a sociedade do nosso país tem recebido por esse trabalho maravilhoso. Nós, filhos, desfrutamos o legado do trabalho e da fé abnegada de Calvino, de Simonton, de Antônio Elias, de outros grandes homens. A promessa tem se aperfeiçoado em nós, o número tem se expandido da promessa que Deus fez àqueles que deixam tudo por causa do Evangelho. Quando a nossa igreja Betânia foi fundada, para falar do trabalho do nosso pastor, começou pequenininha. Alguns poucos irmãos. Estes poucos irmãos deixaram a comodidade da igreja mãe, da igreja central presbiteriana, e inclusive o seu pastor deixou também, entregou para outro, e vieram todos para o então insalubre bairro de São Francisco, e ofertaram tudo de si, e contribuíram com valores muito acima da sua capacidade, talvez, considerando o número de irmãos que começaram e a propriedade que mais tarde estava erguida ali na rua Major Frois, um prédio de 3 andares, que recentemente nós vendemos para continuarmos esse trabalho que vai se multiplicando no que agora nós estamos vendo se fazer aqui ao nosso lado, bem pertinho de nós. Eles deram tudo de si para que esta igreja se consolidasse e florescesse. E tem se aperfeiçoado a promessa de Deus, o número de Deus para aqueles irmãos, deixando seu conforto, investindo naquilo que só com os olhos da fé podiam contemplar, eles mesmos não viram. Com raras exceções daqueles irmãos, poucos viram o que aconteceu. Que igreja é a nossa igreja e como nós vivemos hoje. Hoje, quase ninguém sabe ou recorda de tais fatos. Ninguém soube, ninguém viu, mas cá estamos nós, desfrutando a bênção da promessa que se cumpre centuplicadamente. Não dá para fazer contas. Quantos aqui na Betânia e na cidade de Niterói têm se somado à bendita família do Senhor, por causa do trabalho e sacrifício desses irmãos. Eles se sacrificaram para pregar o Evangelho de Cristo, que hoje nos abençoa. 100 vezes mais? Vamos fazer aqui algumas contas. Nós não sabemos quantas pessoas já foram salvas através desta igreja, quantas famílias foram saradas e restabelecidas, quantos filhos foram salvos e cresceram bem, quantos recuperaram o chamado e propósito de Deus para as suas vidas e que vivem alegremente aqui ou em outras igrejas irmãs, quantas pessoas foram libertas da escravidão, do pecado, de vícios, quantos?
pelo trabalho, pela semente lançada, pelo sacrifício, pela abnegação desses irmãos queridos. Vamos subir um pouco mais. Há alguma religião que tenha mudado tanto o mundo como o cristianismo? Que se expandiu a partir dessa palavra dada àquele grupo de assustados discípulos, sobre o que Jesus havia falado. Quando nós lemos esse texto, e é na sequência que Jesus fala ali sobre o problema da riqueza, do amor à riqueza, que Jesus disse, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos ficaram assombrados com essa palavra. E o texto lá foi traduzido, na nossa versão, ficaram maravilhados. A RA, revista e atualizada, maravilhados. Mas maravilhados, para nós hoje, tem um outro sentido. Eu fiquei maravilhado, fiquei deslumbrado. Maravilhado também é assombrado, perplexo. Ficaram assim, horrorizados com o que Jesus falou. E disseram, então não se salva nenhum rico. Quem pode se salvar? Jesus disse, acontece que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E nós devemos pregar a todos e podemos continuar fazendo contas. Nenhuma religião mudou tanto o mundo, influiu tanto sobre o mundo como o cristianismo. Qual a religião, além, que tem despertado de um modo tão definitivo a ideologia e o valor que o homem possa ter dos direitos humanos que devem ser respeitados e que possa viver como gente? Qual a religião? Nem vou falar o nome das outras, vou só dizer, é o cristianismo. Em todas as situações, nas mais variadas realidades onde o evangelho foi pregado, houve mudanças positivas, mudanças maravilhosas. Como puderam as mulheres levantar a bandeira dos seus direitos? Isso foi possível e começou onde o evangelho foi pregado. Onde estão os começos da ideologia da liberdade e igualdade? Isso vem do evangelho, saiu dos ensinamentos de Jesus. O mundo mudou e a civilização mudou, e é assim que se registra a história da humanidade. ACDC, antes de Cristo e depois de Cristo. A grande mudança. Quem pode contar as bênçãos multiplicadas? 100 vezes mais? E quantos são os abençoados neste mundo? Quem nega estes fatos está negando a realidade. É o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo, onde todas essas mudanças aconteceram. Eu queria ilustrar um pouco mais, irmãos, dessa realidade. O que Jesus disse, que vai muito para além da nossa razão, quando ele fala 100 vezes mais. E dizer que isso ainda é pouco quando nós olhamos para a realidade obtida pelo Evangelho de Cristo. Se nós atendermos ao sentido da palavra e deixarmos tudo por causa deste Evangelho, estaremos entesourando para a bênção dos nossos filhos, netos, bisnetos, até 1000 gerações serão alcançados pelas misericórdias do Senhor. É isso que a palavra de Deus nos diz. Afortunadamente, nós vivemos num país onde desfrutamos de toda a liberdade para viver o Evangelho e proclamar as boas novas, sem barganhas, sem mercantilismo, com sacrifício, mas com alegria, pois não existe privilégio maior do que viver sob as bênçãos, sob a égide da mensagem do Evangelho de Cristo. Deus nos tem aberto portas de par em par, portas da salvação, portas para o caminho, portas para o nosso país, portas, a nossa grande oportunidade no nosso tempo, portas que o Evangelho nos tem aberto. Podemos andar livremente
com as nossas Bíblias abertas em nosso país, abrimos nossa boca a cantar e a pregar o Evangelho pelos mais modernos e influentes meios, em qualquer rua, em qualquer bairro, em qualquer condomínio da nossa cidade, das nossas cidades, e ninguém pode nos impedir, e ninguém vai nos impedir. Nós podemos orar em qualquer lugar, orar pelas nossas autoridades, orar pelos poderes constituídos, nós podemos influir poderosamente, onde ninguém mais, além da igreja, recebeu poder e capacitação. Só a igreja de Cristo e o poder do Evangelho pode influir nessas dimensões. Nós precisamos apenas aprender que, como cidadãos, bons cidadãos, nós podemos ter as nossas inclinações, nunca esquecendo, porém, que como servos de Cristo, somos de uma instância superior, acima desta cidadania terrena. Podemos ter nossas inclinações, podemos fazer nossas escolhas, mas não nos prendermos, jamais nos deixarmos escravizar por nenhuma ideologia que venha se sobrepor à ideologia do reino de Deus para os nossos corações, questões político-partidárias. Nosso problema não é esquerda ou direita, situação ou oposição. Nós não temos que nos envolver ou ficarmos presos a estas coisas. Nós somos embaixadores de Cristo, nós temos uma missão. Essa missão é só nossa, da igreja. Esta é uma situação supra, nossos direitos em Cristo são inalienáveis, e nesta posição, só nós, só a igreja de Cristo é ordenada. Foi isso que Jesus nos deu. A promessa de Jesus nos inclui nesses termos de realização. Há tantos, só aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Eles vão escutar o Evangelho de Cristo e vão recebê-lo em seus corações. E nós devemos declarar em que cremos e no que cremos. Ainda que muitos no nosso meio, no próprio meio do povo de Deus, deem mostras de corrupção e não demonstrem um bom proceder, que maus obreiros se infiltrem em nossos arraiais, nos arraiais do Senhor, ainda assim, a igreja é a noiva amada de Cristo e o Evangelho é e sempre será o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, para a transformação, para a libertação, para trazer a riqueza para a nossa vida, prometida por Jesus, que é para nós, aqui neste mundo, e sobretudo na eternidade. E o que nós não desfrutarmos, por bondade e misericórdia do nosso Deus, entesouramos para aqueles que virão depois de nós. Porque está escrito, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, ou aqui embaixo, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, com lutas, com esforço, com sacrifício, e no mundo por vir a vida eterna. E aqui todos somos igualados pela mensagem de Cristo, que se eleva acima de todos os valores. Muitos primeiros aqui serão últimos, e muitos últimos aqui serão primeiros. É o Senhor quem diz isso ao nosso coração. Termino aqui dizendo o seguinte, irmãos queridos. Eu tinha dito para eu não sair nem um pouquinho, dito a mim mesmo, nem um pouquinho do que eu tinha me proposto a falar a vocês, e sempre que a gente tenta improvisar, principalmente eu, posso me atrapalhar com ideias, não demorar para dizer isso a vocês, é apenas ler
o texto, que eu quero que nós o guardemos no coração. Algumas coisas fiquem guardadas em nosso coração, para começarmos o ano de 2019 com essa certeza dentro de nós. Muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Para nós que estamos em Cristo, não importa qual é a classificação, isso aqui é uma classificação, sobretudo, dos homens, que causa tanta importância dentro de nós. Se eu sou famoso, se eu sou aplaudido, se eu tenho muito, se eu tenho mais do que os outros, se a minha condição é mais elevada do que a maioria, ou se eu me sinto pobre, preterido, marginalizado, sem os meus direitos reconhecidos. O Evangelho de Cristo diz assim: nada disso ganha importância quando os valores do reino se estabelecem num coração convertido. Em 2019, não importa a sua posição em nível social, econômico, seja lá qual for o critério que nos julguem, nós estamos nas mãos do Senhor. Nós podemos influir no nosso país sem que isso gere soberba ou vaidade em nosso coração, vivendo a vida para a qual o Senhor nos separou. Ele já nos separou, nós somos dele, você é dele, minha irmã, meu irmão, nós somos do Senhor Jesus. Nós podemos fazer tudo o que o Senhor ordenou, nós podemos andar com ele, nós podemos sentir a mão do Senhor em nossa vida, nós podemos ir até onde ele tem determinado, e nós não sabemos tanto quanto é, por isso que ele falou 100 vezes mais, isso que você imagine que jamais pode ser multiplicado na sua vida, muito mais do que isso, para agora e para os nossos queridos, para todos aqueles que são nossos filhos naturais, ou aqueles que, pelo nosso testemunho e pelo Espírito de Deus, haverão de conhecer a Cristo através da nossa história, das nossas palavras, do nosso testemunho. Vamos arregaçar as mangas, vamos fazer o que Deus tem falado ao nosso coração aqui como comunidade. Nós não somos mais uma igreja pequenina, nós somos uma igreja grande, então nós podemos fazer muito mais, já estamos multiplicados quase 100 vezes mais, nós podemos seguir avante e fazer com determinação e coragem tudo aquilo que Jesus nos tem mandado fazer. É possível, e nós vamos fazer, até o último suspiro da nossa caminhada por aqui, nós estamos nas mãos do nosso Senhor amado. Amém, queridos? Nada, ninguém, nem a morte pode nos separar desse propósito de Deus para a nossa vida. Que Deus assim nos abençoe, e vamos começar juntos, como um exército abençoador, que porta em seu coração um caudal de bênçãos que não se esvaziam nunca, não secam nunca, para que nós compartilhemos a face de Cristo com aqueles que ainda não tiveram a bênção de poder contemplá-lo, assim como nós podemos vê-lo e senti-lo aqui com os olhos do nosso coração, com o sentir da nossa alma, do nosso espírito. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça. Vamos ficar de pé para a gente orar.